Olá pessoal, conversando com vocês aqui novamente, Nélio Tombini, trazendo reflexões sobre as relações humanas. Um tema que ele é presente na vida da grande maioria das pessoas são relações com as chefias. Esses dias uma pessoa me fez uma pergunta nos meus canais, como é que se fazia para lidar com chefias incompetentes. Tema muito relevante, né? E que traz muitas dificuldades, né, para os colaboradores que têm um chefe ou uma chefia incompetente. Tem dois tipos de incompetência que me ocorrem nas chefias. Uma incompetência é a incompetência do conhecimento daquilo que a pessoa teria que conhecer, no produto com que ela trabalha, né, nessa empresa, mas essa incompetência ela não é a mais relevante, porque essa salta os olhos. Evidentemente, se tem uma liderança, um gestor que tem essa incompetência cognitiva de não conhecer o produto que ela trabalha, de não ter intimidade, profundidade com esse produto, os chefes dele vão perceber, provavelmente ele vai ser chamado para fazer uma reciclagem ou vai ser desligado. Agora, a pior incompetência é a competência que eu diria emocional, psicológica. Essa é pior, porque ela causa muitos danos para quem acompanha essa chefia. E só que esta pessoa, vou dizer, esse chefe com essa incompetência psicológica, né, ou emocional, o pior é que nem ele se dá conta dessa sua incompetência. Eu vou chamar de incompetência. Dessa sua fragilidade, né? Então, é difícil, assim, para um colaborador trabalhar com uma chefia que tem esse jeito, às vezes, que é truculento, impositor, ameaçador, cobrador, irritadiço, que são sinais de uma chefia incompetente. Imagina um colaborador, né, que não tem a intimidade que se tem com um familiar, com um amigo, com um parceiro amoroso, não tem essa intimidade com essa chefia. Imagina a vida de um colaborador, como é que ele se sente e como é que ele vai produzir, como é que ele vai entregar o seu trabalho, né? É muito difícil. Então, me ocorre assim, né, o que fazer diante disso, porque também é isso, né? Perceberam que tem lá uma chefia muito atrapalhada, que eu diria incompetente. E, geralmente essas chefias atrapalhadas, incompetentes, são pessoas frágeis. E eles escondem a fragilidade deles através dessa soberba, dessa arrogância, dessa postura, né, temerosa. No fundo são pessoas frágeis, chefias frágeis, né, que diante da vida usam desse artifício para esconder a sua fragilidade. Como fazer, né, diante de uma chefia dessas? Evidentemente, bater de frente, o colaborador corre grandes riscos de ser demitido da empresa. Uma alternativa que eu acho que é interessante, eu vou dividir com vocês, teria que ter um mecanismo dentro das empresas onde os colaboradores pudessem oferecer, né, a sua percepção em relação às chefias. E de uma forma anônima, que ninguém identificasse, né, eu acho que isso seria muito saudável. Imagina que bacana, no fim da semana, né, a chefia, esse gestor, junto com o gestor desse gestor, abrirem, né, esta pasta para olhar os feedbacks de como é que as pessoas que trabalham conosco estão nos enxergando. Eu, no meu consultório, quando eu trabalho em psicoterapia com meus pacientes, seguidamente eu pergunto se eles estão, né, satisfeitos, se era isso que eles esperavam desse acompanhamento. Eu gosto muito de ouvir a opinião dos meus pacientes, porque eu posso estar falando uma linguagem que às vezes eles podem não estar entendendo. Então eu tenho essa tendência de perguntar isso para eles. Também faço isso e até recomendo que vocês façam também com as pessoas mais próximas de vocês, filhos, né? Perguntar para os filhos, como é que vocês estão enxergando a relação que vocês têm com o pai de vocês ou com a mãe de vocês? Vocês acham que podia ser melhor? Tem coisas que desagradam? Se a gente abre esse espaço para as pessoas que estão próximas da gente, as relações ficam muito mais saudáveis. As pessoas ficam mais confiantes que podem mostrar para uma chefia, para uma liderança, para um pai, para uma mãe,
coisas que não concordam, que acham que são inadequadas. E esse é o sentido da vida. A gente cresce desse jeito, abrindo espaço para que as pessoas possam falar das coisas que elas se aborrecem, não estão de acordo. Não significa que uma liderança tenha que dar razão, mas ouvir, pensar sobre isso, eu acho que isso faz com que os colaboradores nos ajudem, nós, eventualmente, como chefia, como líderes, que possamos crescer mais. Vale a pena, é saudável abrir esse espaço. Acho que seria até interessante algumas organizações ter encontros semanais em grupos com os colaboradores para conversar, né? Como é que estão indo as relações, inclusive entre os colaboradores. Claro que para isso tem que ter chefias competentes, capazes, com uma capacidade emocional, psicológica bem definida, né? Para poder absorver esses temas e fazer com que eles fluam sem que isso vire encrenca, bateção de boca. Pense nisso, né? Se gostarem, dividam, porque é um tema muito difícil de a gente trabalhar em qualquer tipo de relação humana. Um abraço.